Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Alonso na Aston Martin agora em 2023. É o fim da linha da carreira do espanhol na Fórmula 1? Ou é o início da saga do tricampeonato mundial? Fernando Alonso na Aston Martin gerou surpresa em todo mundo que acompanha a Fórmula 1. Duvido que alguém não ficou surpreso quando, ainda no decorrer de 2022, foi anunciado que o Fernando Alonso sairia da Alpine, sairia do grupo Renault e partiria para um novo projeto dentro de uma equipe que dá para considerar que é uma equipe do meio do pelotão para trás, a Aston Martin, a equipe do seu Lawrence Stroll. Quando Alonso retornou para a Fórmula 1 2 anos atrás e retornou para pilotar pela Renault, a equipe que o consagrou lá na metade dos anos 2000, onde o Alonso buscou seus 2 títulos mundiais dentro da Fórmula 1, todo mundo imaginava que o Alonso retornava para fazer o fechamento da sua carreira. Se a Alpine desse condições de ele buscar vitórias e daqui a pouco até brigar por título mundial, era outra história. O que se imaginava era que seriam os últimos anos do Alonso dentro da Fórmula 1 correndo pela Alpine, correndo pela Renault. Mas tivemos essa surpresa aí agora, no último ano, e agora em 2023, Fernando Alonso veste verde, vai pilotar pela Aston Martin, vai ser companheiro de equipe do seu Lance Stroll, nada mais nada menos que o filho do dono da equipe. Um cenário bem contraditório se nós olharmos para a história do Fernando Alonso dentro da Fórmula 1, que acaba gerando muita expectativa e muita especulação. O que vai ser de Fernando Alonso dentro da Aston Martin agora em 2023? 2023 e 2024. O Alonso tem contrato de 2 anos com a Aston Martin, podendo até ser prorrogado. Pela primeira vez desde a Minardi, lá no início da carreira do Alonso na Fórmula 1, no início dos anos 2000, o espanhol vai pilotar por uma equipe que não possui nenhum título mundial em sua linha histórica dentro da categoria. Aí vocês vão me dizer, mas quando ele pilotou pela Renault, a Renault também não tinha título mundial. Naquela época, a Renault, propriamente dita, não tinha título. Só que a Renault veio de uma sucessão do que era a Benetton. E a Benetton conquistou 2 títulos mundiais lá na metade dos anos 90 com o Michael Schumacher. Então, dentro da linha histórica da Renault, já existiam títulos mundiais quando o Fernando Alonso passou a integrar a equipe. Já na linha de vida da Aston Martin, dentro da Fórmula 1, não teve nenhum título mundial. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, o início da linha histórica da Aston Martin na Fórmula 1 foi lá no ano de 1991, com a fundação da Jordan. Primeiro foi Jordan, depois já na metade dos anos 2000 virou Midland, depois da Midland virou Spiker, depois virou Force India, que virou Racing Point e que acabou virando Aston Martin. É uma linha histórica de equipes que sempre foram médias ou pequenas. Podemos considerar que a Jordan teve sucesso lá no início da história, conseguiu buscar vitórias, e a Racing Point também teve um ponto alto ali no ano de 2020, com um carro bem projetado, que todo mundo dizia que era a Mercedes rosa, um carro que era praticamente uma cópia do carro da Mercedes. Olhando para a história da Fórmula 1, para a história dos pilotos, nós praticamente não temos casos como esse do Fernando Alonso, até porque o Alonso tem uma das histórias mais longevas dentro da Fórmula 1, então vai se desenhando muitos cenários. Aí é difícil que isso tenha sido feito por algum outro piloto lá atrás. De um campeão mundial, que acabou parando, retorna para as pistas para correr pela equipe que o consagrou lá atrás, e depois vai participar de um projeto de uma equipe que é menos expressiva, de uma equipe menor, que geralmente integra a parte de trás do pelotão. Mas nós temos alguns casos que se assemelham um pouco, e dá pra gente ver o que aconteceu com esses caras, para fazermos um comparativo e uma análise do que vai ser essa estadia do Fernando Alonso na Aston Martin. E eu começaria citando o australiano Alan Jones. O Alan Jones foi campeão mundial no ano de 1980 correndo pela Williams. Acaba deixando a Fórmula 1 no final de 1981, ano em que o Alan Jones até teve condições de disputar o título por boa parte da temporada. Não corre em 1982, em 1983 faz algumas corridas na categoria, e aí sai da sua aposentadoria e retorna para as pistas em 1985, e aí ele já retorna para integrar um projeto novo, um projeto pequeno, de uma equipe que começava ali naquele momento, que era a Haas Lola. Sim, já existia uma equipe chamada Haas na Fórmula 1 lá nos anos 80, só que não tem nenhuma relação com a nossa Haas atual. E esse início de era do Alan Jones ali dentro da Fórmula 1 novamente a partir de 1985
2025 foram os últimos passos do australiano dentro da categoria. E eu diria que foram até passos melancólicos. Muitos problemas com o desenvolvimento dos carros, uma dificuldade gigante até para conseguir se classificar para as corridas. Foram 2 anos bem complicados para o Alan Jones ali dentro da Fórmula 1, 1985 e 1986, que não lembraram nem de longe os anos de glória do Alan Jones lá no início da década de 80, na virada da década de 70 para 80, buscando vitórias e buscando seu título mundial correndo pela Williams. Foi ali a reta final da curva descendente do Alan Jones como um piloto de Fórmula 1. Dá para citar aqui também o inglês Nigel Mansell, campeão mundial em 1992 correndo pela Williams, sai da Fórmula 1 no final de 1992, vai para a Fórmula Indy para correr 93, busca o título de 93 na categoria norte-americana, segue fora da Fórmula 1 em 94, ainda correndo lá na Indy. No final da temporada de 94, volta para a Fórmula 1 para fazer algumas corridas pela Williams, busca até uma vitória na última etapa de 1994, no Grande Prêmio da Austrália, o que seria a última vitória do Nigel Mansell na Fórmula 1, e aí retorna definitivamente para a categoria em 1995, para integrar a McLaren, que iniciava uma nova era dentro da sua história, agora em parceria com a Mercedes. Só que essa volta do Mansell para a Fórmula 1 ali em 95, para integrar o projeto da McLaren, foi mais um caso de final melancólico de carreira de um piloto dentro da Fórmula 1. O Mansell retornava ali bem fora de forma para correr em um carro que era extremamente compacto, e aí o inglês nem cabia no cockpit da McLaren. Acaba não correndo as primeiras etapas da temporada por não caber no carro, tem que esperar a McLaren refazer o cockpit para o Mansell conseguir entrar. Quando ele consegue correr, ele faz 2 corridas pela equipe inglesa e aí desiste de vez e acaba se aposentando definitivamente da Fórmula 1. Um outro caso que dá pra gente colocar aqui é do canadense Jacques Villeneuve. O Villeneuve, campeão mundial pela Williams em 1997, sai da Williams e vai participar do projeto da BAR em 1999, fica alguns anos ali dentro da BAR, na virada dos anos 90 para os anos 2000, e acaba deixando a categoria no ano de 2004. Até volta ali no final de 2004 para fazer algumas corridas pela Renault. Só que aí sai da sua aposentadoria definitivamente para retornar para a categoria no ano de 2005, agora para correr pela Sauber, uma equipe de meio de pelotão que tentava buscar o seu espaço ali na parte da frente. E aí o Villeneuve entra numa fase da sua carreira em que ele acaba virando chacota na Fórmula 1, pelas trapalhadas dentro das pistas e pelas polêmicas fora das pistas. Inclusive, muita gente hoje em dia conceitua o Villeneuve por essa época aí, por essa época descendente do Villeneuve dentro da Fórmula 1. Conceitua o Villeneuve como um piloto polêmico e trapalhão, e desconsidera os bons anos do Jacques Villeneuve lá no início dele dentro da Fórmula 1. Definitivamente foi um período do Villeneuve que não precisava ter existido, esses últimos anos dele dentro da categoria. E aí, mais recentemente, dá pra trazer aqui os casos do Michael Schumacher e do Kimi Raikkonen. O Schumacher sai da Ferrari ali no final de 2006, como o maior nome da história da Fórmula 1 até aquele momento, e acaba retornando pra Fórmula 1 em 2010 para integrar o projeto da Mercedes, que comprava o espólio da Brown GP, a atual campeã mundial, e montava mais uma vez a sua equipe própria dentro da Fórmula 1. O Schumacher fica ali 3 anos dentro da categoria, até faz algumas boas performances, mas ficou muito longe do que se esperava ver do Schumacher nessa volta, até mesmo por ele ser o Michael Schumacher, o maior nome da Fórmula 1. Ficava visível ali que o Schumacher estava longe de ser aquele piloto imbatível de anos anteriores. E dentro desses 3 anos dele, de volta para a Fórmula 1, o Schumacher integrou a prateleira dos pilotos médios dentro das pistas. Já o Kimi Raikkonen se aposentou, retornou para a categoria para correr pela Lotus Renault, que era uma equipe que integrava a parte da frente do pelotão ali naquele momento. Depois foi para a Ferrari. Nesse retorno, o Raikkonen conseguiu buscar vitórias, tanto pela Lotus quanto pela Ferrari. E aí o finlandês foi dar os seus últimos passos dentro da Fórmula 1 na modesta Alfa Romeo. Faz boas performances ali dentro da Alfa Romeo, mas era nítido que o Raikkonen estava mais se divertindo dentro das pistas do que realmente competindo. Não tinha mais nada a ver com aquele Kimi Raikkonen que nós víamos lá nos anos 2000, ainda correndo pela McLaren, e o cara que correu pela Ferrari ali em 2007 e conquistou o título mundial. E agora nós temos o Alonso, que após a sua aposentadoria retorna para as pistas para correr pela Alpine, uma equipe que vem integrando a parte da frente do pelotão. A Alpine foi a 4ª força dessa última temporada, a temporada 2022. Ela só ficou atrás das 3 gigantes da categoria, Red Bull, Ferrari e Mercedes.
Mercedes, e o Alonso sai dessa equipe e migra para Aston Martin, que foi a 7ª força dessa última temporada. A Aston Martin terminou atrás até da Alfa Romeo, e é nítido que a Aston Martin vem encontrando dificuldades para conseguir se colocar na parte da frente do pelotão. Depois daquele up da Racing Point em 2020, a equipe só andou para trás. O Alonso fala abertamente que ele tá na luta pelo seu 3º título mundial. Não sei se o Alonso fala isso só por falar, só para gerar expectativa e chamar a atenção, ou se ele realmente acredita nisso. E aí, ir para Aston Martin, visando um título mundial, dentro de um período de 2 anos, agora 2023 e 2024, é uma decisão acertada? Na minha opinião, jamais. Não vejo mínimas condições da Aston Martin colocar nas pistas, agora dentro desses próximos 2 anos, carros que possam brigar por vitórias constantemente, e aí por consequência brigar por título. Num primeiro momento, a Aston Martin tem que trabalhar para conseguir passar da metade da tabela. Essa é a prioridade da Aston Martin nesse momento. Então todo o dinheiro que está sendo investido, toda aquela grande estrutura que o seu Lawrence Stroll vem montando para desenvolvimento, o melhor túnel de vento da Fórmula 1, o mais tecnológico, isso aí tem que ser usado agora para eles conseguirem evoluir um pouco e chegar na metade da tabela, ou passar da metade da tabela. Não tem como tu dar um salto do final do pelotão para a parte da frente, para chegar lá no top 3. Ainda mais que o regulamento agora desses próximos 2 anos é muito parecido com o que foi no ano passado. E no meio desse trabalho todo que a Aston Martin tem que fazer para conseguir buscar alguma evolução, tem um pai querendo agradar o filho, ou um filho querendo agradar um pai. Definitivamente não é um ambiente para se buscar grandes resultados no momento. Então, se realmente o Alonso visa um tricampeonato mundial dentro da Fórmula 1, ele vai acabar saindo da Fórmula 1 muito decepcionado ao final desses 2 anos de contrato. Ou talvez até antes, visto que sempre rola confusão por onde o Alonso passa. Inclusive, saiu da Alpine agora no meio de confusões. Ali no final do ano, o clima do Alonso com a Alpine, com Esteban Ocon, não tava nada bom. A Alpine, ou Renault, que era a única equipe em que o Alonso não tinha buscado confusão até então, desde que ele tornou-se um grande campeão dentro da Fórmula 1. Conseguiu fechar 100% agora no final do ano o Alonso. Confusão em todas as equipes que passou desde a Renault. Só que de agora em diante, se tiver confusão, essa confusão é com o seu Lawrence Stroll, que é simplesmente o pai do Lance Stroll, que será o companheiro de equipe do Fernando Alonso. E aí, onde é que vai parar essa confusão? Sinceramente, eu prevejo dias difíceis pro Alonso e pra Aston Martin agora, nessa temporada de 2023, e vejo grandes chances dessa parceria não continuar para 2024. Deve ser um final de carreira mais complicado pro espanhol e andando mais para trás do que ele desejava, assim como acabou sendo com todos os pilotos que eu citei aqui nesse vídeo, e que tiveram um caminho que tem uma certa semelhança com esse que o Alonso vem trilhando. Agora, se o Alonso entrar na equipe de cabeça fria, visando aproveitar as corridas, visando se divertir, ajudando a equipe a desenvolver o carro, aí nós continuaremos vendo aquelas belas amostras de genialidade que a gente sabe que o Alonso tem de sobra. Mesmo que ele não consiga brigar lá na parte da frente do pelotão constantemente, de cabeça fria, se divertindo e pensando em ajudar a equipe, o Alonso vai nos encantar mais um pouco dentro da Fórmula 1. Então, eu coloco nas mãos do Alonso o que pode acontecer agora nesses próximos 2 anos. Não espero muita coisa da Aston Martin. Fica sob responsabilidade do Alonso criar um bom final de carreira dentro da Fórmula 1. Um final digno para esse cara que é um dos maiores nomes da categoria e que ainda tem lenha para queimar dentro das pistas. Tá contigo, Alonso. Não nos decepcione, por favor. E na opinião de vocês, o que vai rolar com o Alonso dentro da Aston Martin? A Aston Martin vai crescer? O Alonso vai conseguir andar mais pra frente? Será que vem um tricampeonato por aí? Ou não vai rolar? O Alonso vai se decepcionar? Vai dar treta ali dentro da equipe? E o espanhol não vai nem cumprir os 2 anos de contrato? Escrevam aí nos comentários, deixem as opiniões de vocês. Valeu por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like aí pra nós. Compartilha o vídeo aí com a galera, nos grupos que vocês participam. E nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais.